Você já imaginou ser o único sobrevivente em um acidente de avião? É essa a história que a Tagnet nos traz no mês de agosto. Uma história de um menino de 12 anos que vai mudar a sua vida totalmente depois desse acidente. Então, sem mais delongas, vamos começar! Olá, meninos e meninas, leitores e leitoras de todo o Brasil. Eu sou Bárbara Seibel e hoje nós vamos falar sobre Querido Edward, um livro que me emocionou de certa forma e que com certeza vai comover um pouquinho o coração de cada um de vocês. Mas, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, nesse botão ou aqui, não sei onde que ele está aparecendo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é importante e assim ele entregue a mais pessoas. Ajude esse canal a crescer e compartilhe com todo mundo que você conhece. A gente agradece a preferência. Então vamos falar um pouquinho sobre Querido Edward, da autora Ann Napolitano, livro de agosto da TAG Inéditos, que fala sobre um menino de 12 anos que sobreviveu a um acidente de avião com 191 passageiros, um voo de Nova York para Los Angeles, no qual estavam seu irmão mais velho de 14 anos, os seus pais que estavam de mudança para a nova cidade. E a partir daí que o acidente acontece, a vida de Edward é drasticamente diferente de tudo que ele sempre imaginou. Porque o menino tem que lidar com o pesar do luto, com a tristeza, com a procura de um novo sentido para sua vida, sendo tão jovem assim para lidar com isso. O livro já inicia nos apresentando os personagens que fazem parte da família do Edward e fala um pouquinho sobre o irmão dele de 14 anos, o irmão que ele idolatra tanto. E já nos mostra que Edward é um menino mais reservado, mais na dele, que não gosta muito de ficar mostrando a sua coragem, mostrando que ele é destemido como irmão. Ao invés disso, ele mostra a idolatria que ele tem por ele, porque o irmão dele, ele é mais esperto, mais inteligente, mais corajoso, ele faz tudo o que ele gostaria de fazer. E vai nos mostrando que Edward e a família dele têm um ótimo relacionamento, eles se respeitam, são muito unidos, o pai deles dava aulas para eles em casa, para que eles não frequentassem a escola, então eles tinham uma educação muito privilegiada, e a mãe deles escrevia roteiros para filmes e séries e mostra que ela está cada vez crescendo mais na sua carreira. É isso que sabemos já de início no livro. Acontece que antes de começar qualquer imprevisto, apenas ali na parte do embarque, que eles vão para o avião, então nos seus lugares, já vai para a cena depois do acidente, que é quando o Edward já está no hospital com ferimentos do acidente e fazem ele ficar imobilizado por alguns meses, incluindo toda a questão de que ele precisava também de tratamento psicológico para enfrentar a nova realidade dele. E já no hospital ele já fica sabendo que ele vai ter que ficar com a única família que ele tem, que é os tios dele, que é com a irmã da mãe dele, que aliás é muito parecida com ela, e ela não tem filhos. Então isso vai fazer com que Edward seja muito bem acolhido pela nova família dele. E ele tem que lidar com essa mudança, com essa adaptação. E nesse momento ele encontra uma grande amizade que é a Shai, acho que é Shai o nome dela. A Shai, que é a filha da vizinha. Ela tem a mesma idade que ele e ela procura ajudar ele nesse novo relacionamento com as coisas ao redor. E inclusive ele vai para a escola com ela depois de se restabelecer fisicamente, para que ele possa conviver com outras pessoas e tentar ter uma nova realidade. E nesse momento a gente também percebe que a autora optou por alternar entre passado e presente para nos contar o que aconteceu antes do acidente e pós o acidente. Ela intercala momentos do Edward com a família nova dele com os momentos do avião antes do acidente e nos apresenta outros personagens importantes que tiveram suas vidas interrompidas, histórias de vida muito diferentes
e retrata assim acontecimentos marcantes com cada um deles. O livro em si, ele fala um pouco da questão da amizade, do amor, da confiança. Ele vai falar muito sobre a visão de mundo que o menino de 12 anos tem. Afinal, ele vai ter que passar pelo processo de completar a mesma idade que o irmão dele, e isso vai ser difícil para ele, porque ele começa a pensar também por que ele foi a única pessoa que sobreviveu ao acidente, e tem que lidar com os comentários das pessoas dizendo que ele é um milagre, que ele tem sorte. E é complicado isso para ele, porque ele coloca para si que o irmão dele poderia ter sobrevivido e não ele. O irmão dele era muito mais importante para viver do que ele, e aos poucos ele tem que lidar com essa reflexão e aceitar que ele sobreviveu porque ele tinha que sobreviver, e não que existe um motivo maior para que isso tivesse acontecido. O Edward, ele procura também não saber de algumas coisas referente à história, do que aconteceu com o avião, de coisas relacionadas a ele, porque ele acha que isso pode interferir na vida dele, que pode prejudicar ainda mais, então ele prefere não saber. E ele tem alguns comportamentos mais maduros para uma criança de 12 anos que acabou de passar por um processo de perda de todas as pessoas que ele amava. Então eu acho que ali ficou uma história um pouquinho diferente do que eu imaginava. A gente espera um pouco mais de inocência de um menino de 12 anos, por exemplo, e não tanta maturidade em algumas situações que ele enfrentou. Mas é só na metade do livro que descobrimos o que essa capa significa, que é quando a Shay e o Edward descobrem no porão da casa dos tios dele que existem alguns materiais colecionados pelo tio do acidente de avião que ele estava. E nisso eles encontram também 2 malas cheias de correspondência, e adivinhem de quem são essas correspondências. A parte mais interessante da história. O Edward, ele se obriga a ler essas cartas. Essas cartas pedem coisas para ele que ele se julga incapaz de satisfazer a todas elas. E nesse momento ele pensa em responder cada uma delas, cada um desses familiares. Afinal, ele foi a única pessoa que viu, que teve contato com alguns dos passageiros do voo do qual ele sobreviveu. E ele se vê como a única ponte para responder aos comentários que as pessoas fazem. E mais que isso eu não posso contar para não dar mais spoilers sobre a história. Agora, os meus pontos de vista com relação à história. Eu já comecei lendo ele com muita expectativa, porque já a sinopse já traz um pouco a sensação de que vai ser um livro assim surpreendente. E ele faz nos apegar ao personagem, ao Edward, e a gente procura sentir as mesmas sensações que ele teve durante o acidente, após o acidente, com a nova realidade dele. Mas eu não vi isso nele como uma criança, então eu senti que ele amadureceu muito rápido. Talvez não tenha sido isso, mas enfim, eu gostei bastante da história, ela é bem fluida, é um texto bem fácil de ler, a diagramação dele é perfeita. E eu esperei muito para que eu me emocionasse com o livro. Teve um ponto que eu fiquei um pouquinho mais emotiva, mas eu não cheguei a chorar como eu gostaria de ter chorado, de ter sido surpreendida com ele. Mas enfim, é um livro muito bom, recomendo ele. Vocês iriam gostar muito de apreciar a leitura. A única coisa que eu não gostei muito é que foi trabalhado muito os diálogos dentro do livro, mas eles são fechados com aspas e não com o travessão. E isso acho que não que prejudica a leitura, mas às vezes você se perde um pouco. E não é o primeiro livro que vem dessa forma, mas eu prefiro o uso de travessão na fala dos personagens. Esse, é claro, é apenas um detalhe e não deixa em nada o livro a desejar. Uma curiosidade a respeito do livro, que foi a inspiração dele, é que teve uma inspiração real. A autora se inspirou num acidente de avião ocorrido em 2010, onde um holandês de 9 anos que voava num voo de Joanesburgo, na África do Sul, para a Líbia, perdeu seus pais no acidente e seu irmão, e foi adotado pelos tios. E essa
essa foi a resenha do livro Querido Edward, de Ann Napolitano. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar para todo mundo ver, que eu tô te esperando no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!